Derrubar um governo é a parte fácil. Difícil é explicar por que, na Líbia, a promessa de democracia terminou em algo que ninguém imaginava ver de novo no século XXI. O que aconteceu ali não foi um acidente histórico, não foi um erro isolado, e tampouco pode ser explicado apenas pela personalidade de um líder. O que aconteceu foi o colapso de um Estado, não porque seus problemas tenham desaparecido, mas porque a sua estrutura foi removida, antes que a outra estivesse pronta para ocupar o lugar. Nos últimos dias, o mundo voltou a ouvir palavras familiares: liberdade, salvação, intervenção e transição democrática. Esses termos costumam soar nobres, e em muitos casos as intenções declaradas realmente são. Mas a história recente mostra que boas intenções não garantem bons resultados, quando se ignora uma pergunta fundamental: o que sustenta uma sociedade quando o poder central desaparece? Hoje não vamos discutir países específicos nem nomes próprios. Vamos falar de métodos, de padrões que se repetem e de como a África já viveu, em primeira pessoa, os efeitos de desmontar um Estado antes de proteger suas instituições. Porque crises passam, governos caem, mas quando um Estado desaparece, o preço é pago por gerações. Bloco 1. O conceito do vácuo de poder. Na ciência política, existe um conceito pouco debatido fora da academia, mas amplamente observado na prática: o vácuo de poder. Ele surge quando a autoridade central de um país é removida, sem que exista um sistema legítimo e funcional, capaz de substituí-la imediatamente. Ao contrário do que muitos imaginam, a democracia não nasce automaticamente do colapso. O que nasce é a disputa. Disputa por território, disputa por recursos, disputa por legitimidade. Quando instituições como exército, sistema judiciário, bancos centrais e serviços públicos deixam de funcionar de forma coordenada, o espaço que se abre raramente é ocupado por cidadãos organizados. Ele é ocupado por quem já tem poder. Milícias, grupos armados, elites locais, interesses externos. A África conhece esse processo não por teoria, mas por experiência. Bloco 2. Como destruir um país. Analistas identificaram um roteiro que se repete, com precisão quase matemática. O primeiro passo é sempre interno, uma crise real, ou amplificada. Corrupção, autoritarismo, desigualdade ou repressão. Nenhum Estado entra em colapso sem problemas prévios. As rachaduras precisam existir para serem exploradas. O segundo passo é a internacionalização da crise. O debate deixa de ser travado nas ruas da capital nacional e passa a ser decidido em fóruns externos. A legitimidade do governo é questionada globalmente antes de ser resolvida internamente pelos próprios cidadãos. O terceiro passo são as sanções econômicas. Apresentadas como pressão sobre as elites, elas funcionam, na verdade, como um garrote na sociedade. Destroem a base produtiva, as fábricas fecham, a moeda perde valor, as importações básicas falham. A população, fragilizada, passa a depender de ajuda externa. O quarto passo é o argumento moral, a chamada responsabilidade de proteger. Um princípio legítimo, criado para evitar genocídios, mas que na prática, muitas vezes se encerra no exato momento em que o líder é removido. E o problema surge depois. Bloco 3. Líbia, a evaporação do Estado. A Líbia, antes de 2011, era um país de contradições. Muammar Gaddafi recusa abandonar o poder e promete lutar até à última gota do seu sangue. Governada por décadas sem pluralismo político, mas com indicadores sociais elevados. Até 2010, a Líbia tinha o maior índice de desenvolvimento humano do continente. Educação e saúde eram financiadas pelo Estado. O país operava com uma soberania financeira rara, sem dependência estrutural de instituições como o FMI. O projeto do Grande Rio Artificial simbolizava isso. Um sistema gigantesco de engenharia que levaria água do deserto para as cidades. 4 milhões de metros cúbicos de água por dia, financiados com recursos próprios, sem dívidas externas. Havia também o ouro. 143 toneladas destinadas ao dinar de ouro. Uma moeda que pretendia unificar o comércio africano. Quando o regime caiu, a expectativa era de transição.
O que ocorreu foi o oposto. Sem instituições que sobrevivessem ao colapso do poder central, a Líbia fragmentou-se em feudos rivais. Milícias ocuparam o espaço do Estado. Infraestruturas estratégicas foram danificadas. Ativos financeiros foram congelados no exterior. O problema não foi apenas a queda de um governo. Foi a evaporação do Estado. Passados 10 anos desde que Muammar Gaddafi foi morto pelos rebeldes líbios, o país do norte da África ainda continua a lutar para sair da violência provocada por sua derrubada. Bloco 4. Intervenção sem reconstrução. O erro recorrente. Outro ponto raramente discutido é o desequilíbrio entre destruição e reconstrução. Intervenções internacionais costumam ser rápidas na remoção de regimes, mas extremamente lentas ou inexistentes na construção institucional posterior. Criar eleições é mais fácil do que criar tribunais funcionais. Formar um governo provisório é mais simples do que reconstruir uma burocracia profissional. Sem sistemas de arrecadação, sem forças de segurança unificadas, sem consenso mínimo sobre a autoridade legítima, o Estado permanece frágil, independentemente do discurso democrático adotado. A África já viu isso acontecer em mais de um país e aprendeu a duras penas que eleições sem Estado não produzem democracia, produzem instabilidade. Bloco 5. Sahel e Congo. O modelo da dependência. No Sahel, o colapso nem sempre é abrupto. Às vezes, ele é lento, silencioso e estrutural. No Níger, por exemplo, a soberania sempre coexistiu com a dependência profunda. O país fornecia urânio para centrais nucleares estrangeiras, enquanto a sua população vivia na escuridão. Menos de 20% da população tinha acesso à eletricidade. Quando segurança e recursos são geridos externamente, o incentivo para fortalecer instituições nacionais desaparece. Na República Democrática do Congo, o vácuo de poder tornou-se quase permanente. Rica em cobalto e coltan, minerais essenciais para a tecnologia moderna, a RDC sofre com a ausência de um Estado capaz de controlar o território. O resultado é uma economia paralela armada. Milícias exploram recursos, financiam conflitos e alimentam cadeias globais de produção sem fiscalização. Se o Congo fosse plenamente soberano, o preço da tecnologia global seria outro. Por isso, a instabilidade institucional acaba sendo, para alguns, uma conveniência econômica. Bloco 6. O exemplo da continuidade. É importante dizer, nem toda pressão externa resulta em colapso. Existem casos africanos onde a soberania foi preservada. Países como Botsuana e, em certa medida, Gana, eles mostram que a estabilidade não nasce da perfeição. Ela nasce da presença de instituições que mediam conflitos. Botsuana, ao descobrir diamantes, criou um fundo soberano, fortaleceu sua burocracia, protegeu suas leis. A diferença nunca esteve apenas na liderança, esteve na continuidade institucional. Onde o Estado é maior que o homem, o vácuo não aparece. Bloco 7. As consequências estruturais. Independentemente do discurso político, os dados mostram padrões claros após o colapso. Primeiro, a drenagem de ativos nacionais. Reservas financeiras são congeladas no exterior e raramente retornam para reconstruir o país. Segundo, o ciclo da ajuda humanitária. O país para de produzir e passa a depender de doações. A economia de desenvolvimento é trocada pela sobrevivência. Terceiro, a fragmentação social. Conflitos locais que eram contidos por mediação tornam-se guerras de identidade prolongadas. Uma nação dividida é uma nação que não consegue dizer não. A maior lição que a África oferece ao mundo não é ideológica, é estrutural. A liberdade real não nasce apenas da queda de um líder. Ela nasce da sobrevivência das instituições que protegem o cidadão no dia seguinte. Estados não são substituíveis como governos. E soberania não é um detalhe técnico. É o alicerce invisível da estabilidade. Quando se destrói esse alicerce, o risco não é apenas o caos imediato. É a ausência de futuro. Se você busca entender o mundo para além das manchetes, inscreva-se no canal Conexão Afro. No próximo vídeo, vamos aprofundar o caso da Líbia e analisar o impacto real do dinar de ouro.
O debate continua, porque pensar criticamente também é um ato de soberania.